No Saber Direito desta semana, Ricardo Cunha Quimente traz um curso sobre direito tributário. O professor vai atualizar conhecimentos sobre obrigação tributária, crédito tributário, extinção de crédito e fiscalização tributária. Confira a aula 3. Olá pessoal, bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Ricardo Quimente, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar agora sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós sabemos que a partir do momento em que se tem a obrigação, posteriormente temos o lançamento, com o lançamento é constituído o crédito tributário, o contribuinte é notificado para pagar, por vezes temos ali a fase administrativa apurando quem deve, quanto deve, por que deve, e na sequência aqui verificamos possibilidades desse crédito ser suspenso, ter a sua exigibilidade suspensa. Como se dá? Quais são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Nós estamos aqui diante do artigo 151 do Código Tributário Nacional. E esse artigo 151 arrola diversas hipóteses de suspensão dessa exigibilidade. Uma primeira hipótese de suspensão é o depósito. Esse depósito tem que ser feito com muita cautela, porque ele não pode ser confundido com depósito em pagamento. Então, quando se faz o depósito judicial, um depósito integral e em dinheiro, as exigências aqui é que esse depósito não pode ser parcial, esse depósito não pode estar desatualizado. Esse depósito que visa suspender a exigibilidade, que não visa o pagamento, conforme súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, é o depósito integral e em dinheiro. Esse depósito deve restar claro ali na petição que apresenta esse depósito no processo, que ele é para discutir o débito. O contribuinte não está querendo pagar, não. Ele tem condições de depositar aquele valor, ele quer a suspensão da exigibilidade, até para que ele possa, por exemplo, obter aqui uma certidão positiva com força de certidão negativa, sem depender de apreciação do juízo, se estão preenchidos outros requisitos. Esse depósito integral em dinheiro é uma causa autônoma de suspensão da exigibilidade. Ele não se confunde com a consignação em pagamento. A consignação em pagamento está em outro artigo, está lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, e ela é causa de extinção do crédito tributário. Aqui nós estamos no artigo 151, vendo as causas de suspensão da exigibilidade desse crédito. Portanto, o primeiro ato aqui é o depósito. E aí surgem alguns questionamentos. As execuções fiscais, elas podem ser garantidas por outros meios. Por exemplo, por carta de fiança. É um produto que os bancos oferecem aqui às pessoas interessadas, e claro, isso tem um custo para o interessado. O seguro-garantia, ambos são formas também de garantia da execução. A própria penhora. E aí se indaga se a carta de fiança, se o seguro-garantia, se eles têm força para gerar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se entende que não, que as causas suspensivas da exigibilidade são essas previstas no próprio artigo 151 do Código Tributário Nacional, e dentre as causas de suspensão não está a carta de fiança, não está o seguro-garantia. Isso é o que a gente extrai, inclusive, da tese do tema do tema de repercussão geral 378 do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar aqui o tema 378, o Supremo reconheceu que a carta de fiança, embora, a exemplo do seguro-garantia, hábil para que se garanta uma execução, para que se possa embargar uma execução, ela não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A carta de fiança e o seguro-garantia são eficazes para a garantia da execução, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário, eles não se equiparam ao depósito integral em dinheiro, conforme previsto na súmula 112 do STJ, esse sim capaz
de suspender essa exigência. Temos aqui também, além do depósito integral em dinheiro, as reclamações, os recursos administrativos. Quando se estuda a parte da constituição do crédito tributário, a gente observa que o contribuinte ele pode ofertar ali uma impugnação, ele pode recorrer dessa decisão caso lhe seja desfavorável, tem hipóteses até mesmo de recurso de ofício nesses expedientes administrativos, quando a decisão é desfavorável ao fisco. O fato é que durante todo esse período de discussão administrativa, a exigibilidade fica suspensa. O artigo 151 do CTN ele nos traz que as reclamações, os recursos administrativos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário, observem que a gente não deve importar as regras da União automaticamente, porque cada ente político tem sua lei sobre o respectivo processo tributário. Essa impugnação, essa reclamação administrativa são suficientes para suspender a exigibilidade enquanto a discussão está sendo ali devidamente travada. Portanto, mais uma causa aqui de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Temos também a denominada moratória. O que é a moratória? Pela moratória, nós observamos que o próprio ente político competente para exigir aquele tributo, ele edita uma lei e, por meio dessa lei, ele difere, ele adia o pagamento dos tributos. Durante o período da pandemia, nós tivemos aqui moratórias. Em alguns casos foram diferidos, foram adiados os pagamentos de determinados tributos. Isso depende sempre de uma lei do ente político competente para a instituição daquele próprio tributo. Por vezes se indaga, é possível que a União conceda moratória, um favor fiscal, de tributos dos estados ou tributos dos municípios? Porque a gente costuma estudar que há alguns benefícios fiscais, como a isenção, por exemplo, elas são autonômicas, vale dizer, quem tem autonomia para instituir uma isenção é o próprio ente político que tem poderes para cobrar aquele tributo. Quando a gente fala que em isenções heterônomas, elas são vedadas. Não pode a União conceder um favor fiscal de tributo do Estado, tributo do município, ou o Estado conceder um favor fiscal quanto a tributo do município. Porém, em relação à moratória, nós temos uma situação mais particular. Por vezes, e aqui podemos pensar até mesmo em caso de guerra, ou em caso de calamidade, caso de guerra nós temos do outro lado da moeda o imposto extraordinário, que a União, conforme o artigo 154 da Constituição Federal, a União pode instituir empréstimo extraordinário em caso de guerra. E esse imposto extraordinário em caso de guerra, ele pode tomar por base o mesmo fato gerador do IPTU, o mesmo fato gerador do ICMS. A União usa a máquina administrativa já existente para, então, instituir um novo imposto necessário ali para fins de uma eventual guerra, de uma guerra externa, da iminência de uma guerra externa. Nessas hipóteses, a União acaba legislando por todos. Ela representa a soberania na nossa federação. Em relação à moratória, tem-se visto que em hipóteses extremas também é possível sim à União conceder moratória, o adiamento do pagamento de tributos estaduais e municipais, desde que essa moratória englobe também todos os tributos da União. Uma moratória geral no país. É a hipótese que se admite que a União conceda uma ampla moratória, um amplo diferimento, um amplo adiamento, envolvendo inclusive tributos estaduais e municipais. Tirando essa hipótese extrema, em que a União está concedendo moratória não só dos outros, mas também dos tributos dela, no mais, a moratória tem que observar a competência de cada um dos entes políticos. Tem que observar a competência de cada um dos entes políticos. O município concede moratória de tributo municipal, o Estado de tributo estadual,
e a união dos seus próprios tributos, ainda que só de um, só de outro. Essas são características aí da moratória. Essa moratória, ela pode ser de caráter geral, eventualmente ela pode ser individualizada aí para determinados setores. Mais uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Outra causa de suspensão que nós temos aqui é a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Concessão de medida liminar em mandado de segurança. Nós devemos lembrar aqui que, além do mandado de segurança, existem outras ações judiciais, cada uma com suas características. O mandado de segurança hoje, ele é regulamentado pela Lei 12.016 de 2009. No artigo 7º dessa lei, nós encontramos ali a possibilidade do juiz conceder uma liminar nas hipóteses específicas do mandado de segurança, que ali tem muitas características do fumus boniuris, da fumaça do bom direito, e do periculo in mora, do perigo na demora. Preenchidos os requisitos do artigo 7º, é possível que o contribuinte obtenha, via mandado de segurança, uma liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. A gente deve estar atento, no entanto, a algumas características do mandado de segurança. Quais são essas características? O mandado de segurança, ele visa proteger o chamado direito líquido e certo. O direito líquido é um direito que você tem como dimensionar a sua existência, inclusive as consequências daquele julgado. Líquido porque determinado. E o direito certo é aquele que extreme de dúvida, que não há dúvida quanto à sua existência. Então, direito líquido e certo é um direito que pode ser protegido por mandado de segurança. Caso o contribuinte perceba que será necessária uma perícia, uma prova contábil, ou às vezes uma apuração fática, ou mesmo depoimento de testemunhas, ele não pode optar pelo mandado de segurança. No mandado de segurança não há a chamada dilação probatória. Não há no mandado de segurança a chamada dilação probatória, não há fase probatória. Então, há que se ter essa cautela quando se opta pelo mandado de segurança. Por outro lado, se temos uma questão meramente de direito, é possível que o juiz, já na análise desse pedido inicial, perceba que estão previstos ali, estão preenchidos os requisitos do artigo 7º da Lei 2016. E com isso o juiz pode conceder ali uma liminar. É possível ao juiz determinar que seja feito um depósito em caução para então ele apreciar a liminar? Possível é, por vezes até se vê. Mas se a parte efetiva o depósito, a exigibilidade vai ser suspensa independente de qualquer manifestação do juiz, porque o depósito do montante integral para fins de questionamento, víamos há pouco, ele por si só é causa de suspensão da exigibilidade. Não seria necessária aqui a liminar concedida pelo juiz. Portanto, mandado de segurança é sim um veículo processual poderoso, muito utilizado, porém com regras próprias. Tem um limite, ele é restrito às hipóteses de direito líquido e certo. No mais, temos ali que apontar autoridade impetrada e definir ali uma série de questões cuja solução não vai exigir dilação probatória. Liminar em mandado de segurança, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quando prosseguimos aqui, observamos a possibilidade também de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais. Concessão aqui de medida liminar ou de tutela antecipada em outras ações judiciais. Quais são essas ações judiciais mais comuns? Nós temos, como ações aqui absolutamente autônomas, com distribuição autônoma, a ação declaratória e a ação anulatória. Quando a gente pensa na ação declaratória, nós normalmente estamos aqui diante de uma crise de certeza. Há dúvidas, às vezes um contribuinte de determinado ramo,
ele percebe que parceiros do mesmo ramo de atividade estão sendo autuados e ele entende que as autuações são indevidas. Ele entende que ele não é devedor, por exemplo, do ISS municipal, e sim do ICMS estadual, ou que ele deve ISS para o município A e não para o município B. Esse contribuinte pode se valer aqui da ação declaratória. E na própria ação declaratória, é possível que ele obtenha uma antecipação de tutela para impedir a exigência de determinado tributo, para impedir a exigibilidade de determinado tributo. Suspende-se ali a exigibilidade a partir dessa antecipação de tutela. Devemos lembrar que a antecipação de tutela tem regras próprias. Para que se conceda uma antecipação de tutela, o juiz deve reconhecer que existe ali uma probabilidade do direito da pessoa, e que a não concessão pode trazer prejuízos, ou ao menos que há um risco evidente de prejuízo caso não se conceda aquela antecipação de tutela. Não é automática. Além da ação declaratória, é possível ao contribuinte ingressar com uma ação anulatória. A ação anulatória pressupõe que nós já temos um lançamento ao menos iniciado, ou seja, que já foi pelo menos lavrado um auto de infração. Para a ação anulatória, da mesma maneira, o que se verifica é a necessidade de se demonstrar, para a obtenção de uma antecipação de tutela, a probabilidade do direito e o risco de um dano irreparável de difícil reparação se essa exigibilidade não for, desde logo, suspensa. Quando pensamos aqui nas características da ação anulatória, ela tem basicamente uma força desconstitutiva. Já existe um ato praticado e, a partir da prática desse ato pelo fisco, o contribuinte visa desconstituir algo que já foi ali efetivado. Há de se observar, inclusive hoje, que as ações anulatórias, também as declaratórias, mas o mais comum é as ações anulatórias, elas podem tramitar tanto perante as varas comuns quanto perante os juizados especiais. E a gente observa o seguinte: onde há juizado federal ou juizado da Fazenda Pública Estadual instalado, estamos pensando na Lei 10.259 de 2001 e 12.153 de 2009. Uma, juizado federal, a outra, juizado da Fazenda Pública. Quem é que pode se valer aqui do sistema dos juizados especiais como autor? Autor é a pessoa física, autor aqui é a microempresa, é a empresa de pequeno porte, que tenha um direito de até 60 salários mínimos. Se preenchidos os requisitos da competência do juizado federal ou do juizado da Fazenda Pública, e se a causa for de valor até 60 salários mínimos, é obrigatório o ajuizamento desse processo perante o sistema dos juizados especiais. Então, é algo que hoje é importante ser observado, porque tem regras específicas de um sistema e regras específicas de outro sistema. Quando o contribuinte, portanto, é uma pessoa física, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e pretende questionar um lançamento tributário ou o início de um lançamento tributário de até 60 salários mínimos, se na localidade daquele processo, da competência territorial daquele processo, existir vara do juizado federal, no caso de tributos federais, ou vara do juizado da Fazenda Pública, no caso de tributos estaduais ou municipais, contribuinte nas causas de até 60 salários mínimos é obrigado a se utilizar do sistema dos juizados especiais, que é um sistema que tem várias vantagens e algumas desvantagens. Em primeiro lugar, não há recolhimento de custas iniciais no sistema dos juizados especiais. Não há esse recolhimento de custas iniciais. Esse processo ele tem início sem o pagamento de custas. Segunda vantagem, ou aqui pode ser desvantagem, não é necessária a presença de advogado, segundo prevalece nos juizados da Fazenda Pública para causas de até 20 salários mínimos.
E no caso dos juizados federais, já temos posicionamento do Supremo sobre isso, a presença do advogado não é obrigatória nas causas de até 60 salários mínimos, a presença facultativa. Facilita o acesso, até porque o contribuinte pode diretamente propor ali o seu pedido. No caso de dificuldade, se faz a chamada atermação, se reduz a termo o pedido desse contribuinte. E as desvantagens que ele não está sendo ali assessorado por um técnico, por uma pessoa que tem de fato conhecimento amplo daquela matéria. Até pela assistência facultativa do advogado, o artigo 14 da Lei 9.099 de 95, que é a lei geral dos juizados, diz que o pedido inicial ele deve apresentar os fatos e os fundamentos. O pedido inicial ele deve apresentar os fatos e os fundamentos. Não se fala no artigo 14 da Lei 9.099 da necessidade de se apresentar fundamentos jurídicos. Proposta essa ação perante o sistema dos juizados, que tem um rito mais concentrado, a gente observa que na fase posterior à sentença muda a sistemática recursal. O recurso ele será dirigido não para o Tribunal Regional Federal, no caso do Tributo Federal, ou para o TJ, Tribunal de Justiça, no caso de Tributo Estadual, e sim, esse recurso será dirigido para as turmas recursais do sistema dos juizados. Então aqui já começa uma distinção bastante clara, com mais uma característica. Essas turmas recursais são compostas por juízes de primeiro grau, que atuam aqui como juízes julgadores em segundo grau, não propriamente uma segunda instância, mas segundo grau. E das decisões proferidas por turmas recursais, não cabe recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. É a súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe recurso especial para o STJ. Por que não? Porque o artigo 105 da Constituição Federal, ele nos diz que cabe recurso especial contra a decisão de única ou de última instância. E no caso aqui, teria que ser decisão de tribunais, decisão de tribunal. E a turma recursal, ela não é propriamente tribunal. Então, pelo fato da turma recursal não ser exatamente tribunal, não cabe recurso especial para o STJ. Cabe recurso extraordinário para o STF? Aqui sim. Aqui cabe recurso extraordinário para o STF porque a competência do STF, segundo a gente extrai do artigo 102 da Constituição Federal, é contra decisões de única ou última instância, ainda que não seja decisão de tribunais. Enquanto a competência do STJ, ela se estabelece a partir do momento, ali a competência recursal, a partir do momento que você tem uma decisão de tribunal, para a abertura das portas do recurso extraordinário, basta que seja decisão de única ou última instância, não se exigindo que seja decisão de tribunal. Aí, desde que preenchidos todos os requisitos, especialmente a repercussão geral, que é difícil se fazer o reconhecimento de repercussão geral em causas do sistema dos juizados especiais, você tem, ao menos em tese, a possibilidade, temos alguns recursos extraordinários já apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, embora seja aqui a exceção. Então nós estamos observando o seguinte: temos a possibilidade de uma suspensão de exigibilidade em decorrência de uma reclamação ou recurso administrativo. Essa independe de qualquer liminar, de qualquer antecipação de tutela. Temos a possibilidade de uma suspensão da exigibilidade via mandado de segurança, requisitos próprios do artigo 7º da lei específica, porém, lembrando que o mandado de segurança é restrito a direito líquido e certo. E temos aqui também a possibilidade de uma liminar ou de antecipação de tutela em ações judiciais, em outras ações que não mandado de segurança, desde que preenchidos os requisitos da antecipação de tutela. Essencialmente,
probabilidade do direito e existência de risco ali de dano irreparável ou de difícil reparação. Em todas essas hipóteses é possível que, fundamentadamente, se tenha a concessão de uma antecipação de tutela. Uma observação. O artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, ele disciplina a ação anulatória. O artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, da Lei 6.830 de 1980, ele disciplina essa ação anulatória. E ele nos traz a previsão de que o ajuizamento dessa ação anulatória tem por requisito, o ajuizamento da ação anulatória, ele tem por requisito o depósito do montante que vai ser discutido. Esse depósito hoje é uma condição de procedibilidade da ação anulatória? Ele é um requisito essencial para que se possa promover uma ação anulatória de um lançamento fiscal? Não. O Supremo Tribunal Federal fez uma interpretação conforme desse dispositivo e editou a súmula vinculante número 28. Súmula vinculante número 28. E de acordo com a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, esse depósito, a exigência, a imposição desse depósito é inconstitucional. Se o autor da ação quiser fazer o depósito, ok, ele vai obter a suspensão da exigibilidade de forma automática. Se ele fizer depósito integral em dinheiro, ele, pelo simples depósito, ele não fica dependendo da decisão judicial que admite ou não a antecipação de tutela naquele caso. Mas é um depósito facultativo. A exigência do depósito aqui, ela caiu de acordo com a súmula 28, súmula vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, nós temos que lembrar a existência dos embargos à execução e da chamada exceção de pré-executividade. Os embargos à execução, eles estão previstos ali no artigo 16 da Lei 6.830 de 1980. A oposição dos embargos à execução, por si só, suspende a exigibilidade ou não? A oposição dos embargos à execução, por si só, não suspende a exigibilidade. Não suspende a exigibilidade. O que a gente verifica aqui, conforme a tese do tema 526 do Superior Tribunal de Justiça, é que esses embargos à execução, para serem opostos, eles exigem, em primeiro lugar, a chamada garantia do juízo. Ao contrário da ação anulatória, para a qual não se pode exigir nenhum depósito, quando a gente está diante desse procedimento específico dos embargos à execução, de acordo com o artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, a oposição dos embargos depende da garantia do juízo. Essa exigência de garantia do juízo não foi afastada pela súmula vinculante 28. E só é dispensada, essa exigência somente é dispensada quando você está diante de uma pessoa, de um embargante, comprovadamente hipossuficiente. Somente quando se está diante de um embargante comprovadamente hipossuficiente é que se pode dispensar essa garantia da execução. Então, para oposição de embargos já se exige a garantia, e essa garantia pode ser por penhora, pode ser por uma carta de fiança, pode ser por um seguro-garantia ou pelo próprio depósito. Depósito, se feito depósito integral em dinheiro, ele por si só suspende a exigibilidade. Mas é necessária uma garantia, não necessariamente o depósito. O simples fato de se ter oposição de embargos com garantia da execução suspende a exigibilidade? Não. A tese a 526 do STJ, ela vai além e diz o seguinte, olha, além da execução estar garantida, é necessário que se comprove a probabilidade do direito e que se comprove aqui, essencialmente, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Então, não basta a execução estar garantida para que se tenha a suspensão da execução.
A suspensão da execução, ela fica na pendência também da demonstração ali da aparência do bom direito, exige-se normalmente isso, e do risco na demora daquele provimento. Portanto, não temos uma suspensão automática. Os embargos à execução, eles são processados numa distribuição por dependência, e o prazo para oposição de embargos à execução é de 30 dias contados da garantia do juízo. Ao contrário dos embargos à execução comum do CPC, de cheque, de nota promissória, cujo prazo é de 15 dias úteis, aqui, na Lei de Execuções Fiscais, há uma regra específica. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal, ele é de 30 dias úteis. Esses 30 dias úteis, eles são contados da ciência do devedor da formalização da garantia. Se ele, devedor, deposita em dinheiro, conta automaticamente do depósito. Ele tem ciência, ele efetivou aquele depósito. Ele tem 30 dias para garantir a execução. Se ele apresenta uma carta de fiança, se ele apresenta um seguro-garantia, também foi iniciativa dele, executado, e, consequentemente, ele tem ciência e começa a correr o prazo para oposição de embargos. Quando se está diante de outro tipo de garantia, o que se exige normalmente é que o executado tenha ciência da formalização da penhora, por exemplo. Ele precisa ser intimado da penhora. A partir do momento que ele é intimado da penhora, e independente da juntada do mandado respectivo aos autos da execução fiscal, começa a correr o prazo de 30 dias para oposição de embargos à execução. Essa jurisprudência que se consolidou na contagem do prazo, a partir do momento em que se tem a intimação da penhora e não da juntada do mandado respectivo aos autos, ela parte da realidade, porque nós temos aí milhões de execuções fiscais e muitas vezes com estruturas muito precárias de processamento. Nós temos aí comarcas, eu posso citar o município litorâneo de São Paulo, Mongaguá, tem mais de 150 mil execuções fiscais nesse município. Você tem ali uma comarca com 2 juízes, com poucos procuradores, e um número muito grande, porque são imóveis de temporada, e essas pessoas muitas vezes que têm um imóvel deixam de pagar o IPTU respectivo. Então você tem um lugar em que esse juiz é ao mesmo tempo juiz de família, juiz da infância, juiz eleitoral, juiz criminal, juiz civil, ele é o juiz da execução fiscal. Então é natural que esses processos não tenham ali uma alocação de funcionários enorme, ele vai alocar esses funcionários para os processos crimes com réu preso. Então você tem um processamento bastante precário em relação a isso tudo. E com isso, às vezes, a juntada de atos no processo demora muito. Daí que se conta o prazo dos embargos de execução da própria intimação feita ao executado e não da juntada do mandado de intimação aos autos. Os embargos de execução, eles são processados, a Fazenda pode impugnar os embargos, são julgados aqui, e sempre com distribuição por dependência. Antes eles eram encartados no processo de execução. Há alguns anos eles passaram a contar com distribuição por dependência. E além desses instrumentos que estão previstos na legislação, o caso dos embargos do artigo 16 da Lei 6.830 de 80, nós temos outras medidas que chamamos de anti-exacionais que não estão previstas na própria lei, ou seja, decorre ali de construção jurisprudencial. E nós temos, dentre essas medidas, a mais conhecida, a exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade prevista na súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Quando se está diante de uma matéria que o juiz pode conhecer ali de ofício, matéria de ordem pública e que não exige dilação probatória para ser apreciada, é possível ao executado opor uma exceção de pré-executividade.
perfeitamente possível executado, promover uma exceção, opor, porque é nos próprios autos, ele opõe uma exceção de pré-executividade. Reiterando pela súmula 393 do STJ, essa exceção de pré-executividade é cabível quando se está diante de uma matéria de ordem pública, de uma questão que o juiz poderia conhecer de ofício e que não exige dilação probatória. Ou o excipiente, como é conhecido quem opõe a exceção, já tem documentos suficientes para demonstrar a inexigibilidade daquele crédito, ou a matéria é exclusivamente de direito. Ou ele tem prova pré-constituída, ou aquela matéria é uma matéria exclusivamente de direito. E aí ele pode opor essa exceção de pré-executividade. É uma petição simples, encartada nos autos do processo, e aí surgem algumas questões também de interesse do advogado. O advogado é um profissional da área, ele tem que ser remunerado pelo que faz, e a indagação é: há condenação em honorários advocatícios quando se tem uma exceção de pré-executividade? Será que temos a condenação em honorários advocatícios? E a jurisprudência consolidada no STJ é no seguinte sentido: se a exceção for acolhida com a consequente extinção total ou parcial da execução, a exceção de pré-executividade é acolhida com a extinção total ou parcial da execução, o advogado do excipiente tem direito, sim, a honorários advocatícios. Se, por outro lado, essa exceção é rejeitada, considerando-se que já há fixação de honorários na execução fiscal, não haverá nova incidência de honorários. Então, se a exceção de pré-executividade é rejeitada, o excipiente não será condenado em honorários, em novos honorários, porque ele já está respondendo ali pelos honorários da própria execução fiscal. E surgiu recentemente uma outra situação no STJ interessante, que é a seguinte: e se o que se está arguindo na exceção de pré-executividade é uma prescrição intercorrente, uma prescrição no curso do processo que vai levar à extinção do crédito tributário, caberá, o excipiente entra lá com uma exceção de pré-executividade, aponta a ocorrência de uma prescrição intercorrente, e o que se indaga é: será que diante dessa prescrição intercorrente vai se dar a condenação do fisco ao pagamento de honorários advocatícios ou não? E a jurisprudência recente do STJ sobre esse tema é que não haverá condenação em honorários advocatícios, e ali se partiu do princípio da causalidade. O STJ entendeu que se a pessoa não pagou, ela deu razão, ela deu causa ao ajuizamento de uma execução fiscal. O fato de posteriormente ter ocorrido a prescrição faz com que você esteja na seguinte situação: o devedor deu início à execução. A fazenda, por inércia ou por qualquer outra razão, não conseguiu tocar essa execução a tempo e ocorreu a prescrição intercorrente. Tem quase uma culpa concorrente aqui. E nessa hipótese, o que se verifica é que não haverá condenação da fazenda a pagar honorários ao advogado do excipiente quando se tem apenas o reconhecimento da prescrição intercorrente, porque afinal quem deu causa à execução foi aquele devedor que agora se beneficiou pelo reconhecimento da prescrição. Então estamos analisando aqui todas essas ações judiciais que dizem respeito ao crédito tributário e que podem levar a essa suspensão da exigibilidade. E resta aqui uma última situação, que é o denominado parcelamento. Isso foi inserido em data mais recente, não é da redação originária do 151 do CTN, e esse parcelamento aqui, ele suscitava muitas discussões, por isso que foi explicitado que ele é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Muitos diziam: parcelamento é causa de extinção, porque quando ele é cumprido, extingue a execução. Outros falavam: bom, mas até ele ser cumprido, e a gente não sabe se ele vai ser cumprido sempre,
ele causa o quê? Ele causa suspensão da exigibilidade. Então, quando o contribuinte obtém um parcelamento do seu crédito tributário, essa exigibilidade está suspensa. O contribuinte obtém o parcelamento do crédito tributário, a exigibilidade desse crédito, ela está suspensa. E o que ocorre se esse contribuinte ele rompe o parcelamento? Se ele deixa de pagar esse parcelamento, como é que fica a situação? Como é que fica a prescrição? Bem, em primeiro lugar, a partir do momento em que o contribuinte reconhece o débito, a partir do momento em que o contribuinte reconhece o débito, e para efetivar um parcelamento ele precisa reconhecer esse débito, está interrompida a prescrição. É uma das causas do 174 do CTN, o reconhecimento do débito é causa de interrupção da prescrição. E aí vem o parcelamento. Por vezes são longos, parcelamento aí em 180 meses. Vamos imaginar que depois ali de 120 meses, o contribuinte ele rompe esse parcelamento. Passaram aí 10 anos, ele rompe o parcelamento. Prescreveu? Porque a prescrição é de 5 anos. Será que prescreveu o direito do fisco de exigir o seu crédito ou não? Vejam, a partir do momento em que se tem o rompimento do parcelamento, a prescrição volta a correr do zero. A partir do momento que se tem o rompimento do parcelamento, a prescrição volta a correr do zero, ou seja, 5 anos de prescrição para que o fisco venha a exigir o seu crédito. 5 anos de prescrição para que o fisco venha a exigir o seu crédito. Então, rompido o parcelamento, reinicia-se a contagem integral do prazo de prescrição. Reinicia-se aqui a contagem integral do prazo da prescrição. Ou seja, se já havia uma execução fiscal em curso, ela foi suspensa em decorrência desse parcelamento, fica suspensa durante todo esse período, e a partir do momento em que há o rompimento, deve o fisco voltar a movimentar essa execução fiscal no prazo de 5 anos. E aqui nós temos uma série de decorrências dessa suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A impossibilidade do fisco praticar ali atos constritivos, não será possível penhora. E se a penhora já estava feita, vamos imaginar aqui um cisbacem. Vamos pensar num cisbacem. Já havia ali um bloqueio das contas bancárias, já havia ali um cisbacem, e a partir do momento em que se tinha esse cisbacem efetivado, o contribuinte foi lá e fez um parcelamento. Ele vai ter direito à suspensão desse bloqueio da penhora? Ele vai poder levantar o dinheiro? Não. Se esse parcelamento ele foi concedido quando já havia, o contribuinte na verdade aderiu, foi admitida a adesão do contribuinte, quando já havia uma penhora efetivada, o parcelamento ele vai impedir que aquele valor seja levantado pelo fisco, mas aquele valor ficará como garantia da execução até que o parcelamento seja efetivamente cumprido. Até que ele seja efetivamente cumprido, aquele valor permanecerá nos autos. Por outro lado, se já há um parcelamento, por algum equívoco processual, se tem ali um cisbacem, uma penhora de valores ou outra penhora qualquer, se essa penhora se deu quando a exigibilidade já estava suspensa, em decorrência do parcelamento, essa penhora será desconstituída. Ela não prevalecerá porque se tem ali uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Uma outra questão que nós temos aqui diz respeito às certidões, sobretudo as certidões positivas com efeito de negativa. Quando a pessoa tem um apontamento, esse apontamento vai constar ali
dos seus cadastros. Será possível a inscrição do débito na dívida ativa quando se está diante de uma causa de suspensão da exigibilidade? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai ser suspenso. Por quê? O fisco tem um prazo de decadência para constituir seu crédito. Se a gente suspende o próprio lançamento, numa situação provisória, uma concessão de liminar, uma antecipação de tutela, se a gente suspende o próprio lançamento, a gente está impedindo que o fisco constitua o seu crédito e pode estar impondo uma decadência em desfavor do fisco. Não é prudente isso. Quando a gente observa a inscrição do débito na dívida ativa, surge uma grande discussão. Nós temos aí entendimentos de que se está suspensa a exigibilidade, não se pode ter a inscrição do débito na dívida ativa. Mas isso é um problema, porque a inscrição é uma garantia de terceiros. Se você é um terceiro interessado, está comprando imóvel de alguém, você tem direito de saber que aquela pessoa está envolvida num litígio tributário. E se não houver inscrição do débito na dívida ativa, você não tem essa publicidade. E isso pode trazer ali alguns riscos para o seu negócio. Então tem-se entendido que a suspensão da exigibilidade ele impede a execução, ele impede a penhora, se enfim, o parcelamento for anterior à penhora, como exemplo anterior, impede essa sequência, mas não impede o lançamento, isso é certo, e diante das controvérsias, particularmente eu entendo que essa suspensão da exigibilidade ela não pode aqui impedir a inscrição do débito na dívida ativa, porque ele é necessário para que se tenha uma publicidade daquele questionamento, daquele litígio. Muito bem, aqui o parcelamento também depende de lei do ente político competente, ele é uma forma de desdobramento da moratória e, portanto, exige lei para a sua concessão. E agora, minha gente, nós vamos aqui para o aprofundamento, vamos para as nossas questões. Vamos testar nosso conhecimento aqui. Após ser intimada da lavratura de um auto de infração visando a cobrança de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, dos últimos 5 anos, a pessoa jurídica XYZ Participações Limitada verificou que o tributo não era devido e ofereceu impugnação ao auto de infração. Como irá participar de uma licitação, a pessoa jurídica em questão irá precisar de uma certidão de regularidade fiscal. No caso, certidão positiva de débito com efeito de negativa. Na hipótese, considerando que o contribuinte não possui outros débitos, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. A impugnação ao auto de infração exclui o crédito tributário, sendo possível a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. B. A impugnação ao auto de infração sem o pagamento do crédito impede a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. E C. A impugnação ao auto de infração suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo possível a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. Alternativa C é a alternativa correta. Nós estamos diante aqui de uma questão bastante técnica, porque ela no início pergunta o seguinte: será que essa impugnação ela exclui o crédito tributário e por isso autoriza a emissão da certidão positiva com efeito negativa? Não. As causas de exclusão do crédito tributário são basicamente a anistia e a isenção. Tecnicamente, estamos lá do artigo 175 para frente do CTN, são essas as causas de exclusão. Então, por isso, a alternativa estava errada. De outro lado, se perguntar, então não suspende porque ele não pagou? Não. Exatamente a vantagem da impugnação, do recurso administrativo, é que a simples oposição, que vimos não exige sequer arrolamento de bens ou garantia, é a súmula vinculante 21 do STF, a simples oposição é suficiente para suspender a exigibilidade, artigo 151 do Código Tributário Nacional, e, portanto, a alternativa correta aqui era a alternativa C.
O fisco do estado X lavrou auto de infração contra a pessoa jurídica Y para cobrar ICMS sobre a remessa de mercadorias entre a matriz e a filial dessa empresa, ambas localizadas no referido estado. A empresa Y impetrou então mandado de segurança, objetivando ver reconhecido seu direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS naquela operação. Pleiteou também medida liminar. Assinale a opção que pode validamente ser objeto do pedido de liminar formulado pela pessoa jurídica Y. Alternativa A, extinção do crédito tributário. Alternativa B, exclusão do crédito tributário. Alternativa C, constituição do crédito tributário. E alternativa D, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. E aqui temos uma lógica. A questão indaga qual deve ser o objeto do pedido de liminar. Ela não indaga qual deve ser o objeto do mandado de segurança, do pedido final. O pedido final aqui é a concessão da ordem para que se anule aquela autuação. Mas e o pedido de liminar? Será que é um pedido de exclusão do crédito? Não. Exclusão do crédito é anistia, é isenção. Será que um pedido de extinção do crédito? Também não. Qual é o pedido? Objeto de uma liminar. Artigo 151 do CTN. O objetivo da liminar é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nesse momento, o que se busca é apenas a suspensão da exigibilidade do crédito. Essa é a alternativa correta. As hipóteses previstas no CTN para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não incluem. Aí vem alternativa A, o pagamento parcial do tributo. Alternativa B, o depósito do seu montante integral. Alternativa C, medida liminar em ação judicial. E alternativa D, o parcelamento. Alternativa correta, alternativa A. É importante aqui observarmos essas questões quando elas pedem a incorreta ou quando elas afirmam não incluem tal hipótese. A alternativa A traz aqui o pagamento parcial do débito. O pagamento parcial do débito não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não é causa de extinção do crédito. Um outro cuidado, quando os colegas estiverem fazendo eventualmente provas, é no sentido de perceber que existem causas de extinção, artigo 156, de exclusão do crédito, artigo 175 seguintes, e causas de suspensão da exigibilidade, essa sim do artigo 151. E a única das hipóteses aqui em tela que não era causa de suspensão da exigibilidade era a hipótese do pagamento parcial do tributo. Essa era a alternativa a ser assinalada. Pois então, as condições aqui que levam à exigibilidade do crédito são essas descritas no artigo 151. Por vezes, a pessoa tem dúvidas com as denominações, elas são muito próximas, exclusão, suspensão, extinção. Basta lembrarmos aqui que o próprio CTN segue uma regra lógica. O artigo 151 é o primeiro a tratar desse tema e trata ainda da suspensão, aquela situação provisória quanto à exigibilidade. Quando a gente chega no 156 do CTN, ele passa a tratar das causas de extinção do crédito tributário, que pagamento e diversas outras possibilidades ali. E avançando, quando a gente chega ao artigo 175, a gente passa a tratar das hipóteses de exclusão do crédito. O crédito existe, vai ser excluído ali pela teoria dualista adotada pelo CTN, seja em decorrência de uma isenção que prospecta para frente, seja em razão de uma anistia. Obrigado, bons estudos para todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.